Fala galera do içamento de carga, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Içar. No episódio de hoje, episódio de número 19. E hoje é um episódio, a gente vai assistir, vocês vão assistir um episódio muito especial pra gente. É o nosso primeiro episódio, claro, vocês estão vendo aí o nosso fundo, o cenário aqui, ele tá muito diferente do que vocês estão acostumados a ver. Então, hoje o nosso episódio é em campo e ó, o episódio está recheado de história, de gente que de fato conhece a operação, de fato conhece o içamento de carga. Literalmente criados, né, com içamento de carga, com guindastes, com equipamentos de grande porte. Hoje a gente está aqui na filial da Cordeiro Guindastes, em Parauapebas, no Pará. E esse episódio é muito especial. A gente vai receber aí Adalfredo Mendes e Cristiano Assis. O Adalfredo é diretor comercial do Grupo Cordeiro e o Cristiano, ele é head comercial. São pessoas que conhecem de atendimento ao cliente, principalmente no segmento de locação de equipamentos, de içamento de cargas, prestação de serviço. A gente vai falar sobre muita coisa legal aqui hoje. Então, eu queria, primeiramente agradecer a vocês por terem aceitado esse convite, tá? E é uma honra para nós, enquanto Pode Içar, ser recebido dentro da casa de vocês, né, de uma casa que fica aqui na nossa região de Carajás. Esse que é o Pode Içar é feito para isso. E antes de iniciar, de passar a palavra para os nossos convidados, gostaria que vocês deixassem um like, se inscrevessem aqui no canal, ativassem o sininho, que isso é muito importante para a gente estar trazendo essa turma de peso que a gente está trazendo hoje. Então, fiquem aí, né, e agradecer. Adalfredo, Cristiano, fiquem à vontade e sejam muito bem-vindos ao Pode Içar. Obrigado, Ricardo. O Grupo Cordeiro agradece, né? Seja bem-vindo à nossa casa. Uma satisfação estar aqui, poder ter esse bate-papo, né, com o podcast Pode Içar. Vamos contar um pouquinho da nossa história, né? Da evolução do Grupo Cordeiro, né? Dos diferenciais competitivos que o grupo tem, das frentes de atuações e soluções. O grupo realmente é um grupo que tem diversas soluções para os nossos clientes. Bom dia a todos, muito bacana o nome do Pode Içar. É com enorme prazer que a gente está aqui com vocês reunidos. Sou Cristiano, head comercial, e vamos compartilhar muitas ideias, muitos aprendizados, muitas conquistas nossas também. A gente tem muito orgulho de estar aqui com vocês hoje. Show de bola, pessoal, muito obrigado mesmo. E eu queria começar com o Adalfredo. 2 episódios atrás nós tivemos com seu irmão, o Aldifredo, e ele contou um pouquinho da história, né, como foi esse surgimento do Grupo Cordeiro, mas eu gostaria da tua visão hoje. Qual a visão do Adalfredo desse surgimento, dessa história do Grupo Cordeiro? O Grupo Cordeiro tem 46 anos, né, iniciou no segmento automotivo, de autopeças, de oficina, e ao longo dos anos a gente foi identificando algumas oportunidades nesse mercado de içamentos de carga, né? Então foi muito interessante, porque a evolução que o grupo teve, essa mudança de chave de um segmento totalmente diferente para um segmento realmente que brilhou os nossos olhos, que é o içamento de soluções em movimentação horizontal e vertical de cargas, foi fantástico, né? Ao longo dos anos a gente veio identificando muitas oportunidades e o grupo hoje ele tem um conjunto de soluções, né? Desde içamento, armazenagem, gestão de estoque de cliente, módulos habitáveis, linha amarela. E ao longo aqui do bate-papo eu vou falando um pouquinho de algumas belas histórias que nós tivemos a oportunidade de desenvolver soluções para nossos clientes. E são histórias bem interessantes para quem está nos assistindo aí, entender realmente essa evolução do grupo como um todo. E Cristiano, como que tu começou no Grupo Cordeiro? Há quanto tempo você está aqui trabalhando junto do Adalfredo? E como que tu veio parar aqui e como que você começou no segmento de içamento de cargas aí? Isso é muito interessante. Eu estou no Grupo Cordeiro há 3 anos e eu não entrei como head comercial, né? A minha trajetória no Grupo Cordeiro ela começou como consultor, né? O Grupo Cordeiro tem muito forte, muito enraizado em governança, então todos já tiveram conosco grandes consultorias, né? Fundação Dom Cabral, Fundação Getúlio Vargas e a Falcone. E eu comecei no Grupo Cordeiro através da Falcone, né? A gente começou a fazer um mapa estratégico, implementação de planejamento estratégico, uma metodologia chamada gerenciamento por diretrizes. Então a gente implementou essa metodologia
estabelecemos um planejamento estratégico 2022-2025, criamos o que a gente chama de sonho grande, a gente pode falar um pouquinho sobre esse projeto, e depois de um ano a gente veio namorando, né? Assim, eu tive uma sinergia muito boa com a empresa, né? Em função desses conceitos de meritocracia muito enraizados. Eu sou egresso de algumas multinacionais e eu vi no Grupo Cordeiro uma grande oportunidade de fazer carreira, né? E aí, depois de algumas conversas, eu deixei a consultoria, né? Deixei as portas abertas naturalmente e entrei no Grupo Cordeiro como head comercial. Então foi assim, com muito orgulho que eu conto essa minha trajetória no Grupo Cordeiro. Então você ainda não tinha um contato prévio com içamento, transporte horizontal e vertical. Então você teve aqui na Cordeiro, correto? Exato. Eu sou egresso da indústria automotiva, né? Fiz a minha carreira na indústria automotiva, né? De liderança de equipes de chão de fábrica até liderança de equipes de vendas. E aí trouxe toda essa minha bagagem para o Grupo Cordeiro com a consultoria, né? Fui treinado massivamente pela Falcone para implementar o planejamento estratégico. E aí a gente se entendeu muito bem, né? Aldofredo, os outros sócios, a gente tem uma energia muito boa. Eu gosto muito do grupo e eu me sinto totalmente em casa. E, Aldofredo, perguntar para ti que quando foi que você começou no Grupo Cordeiro é falar toda a tua história de vida, né? Você começou junto com seu pai, o Aldofredo falou, e como é que foi essa tua, assim, não, assumir a responsabilidade, a parte comercial, e como tu descobriu que o que tu gostava, o que tu queria, né, trabalhar dentro do Cordeiro seria a parte comercial? Essa história é bem longa, vou tentar resumir um pouco aqui. Fica à vontade. Desde os 12 anos que eu já trabalho, né, inicialmente, claro, no segmento automotivo e autopeças. Então, para mim, era uma satisfação ali depois da escola estar no balcão de peças, vendendo peças, né, ajudando meu pai ali, a turma ali a vender, a entregar a peça lá na oficina para colocar. Então, eu sempre tive esse dinamismo e essa visão de estar de frente das pessoas, né? E aí, meu pai identificou, poxa, ele tem essa visão de se relacionar, de identificar a oportunidade. Meu pai era sempre um visionário. Ele sempre identificava a oportunidade. Então, sempre quando era possível, eu estava com ele dentro do carro também, né, visitando no dia a dia dele, né? E ele fazia questão de mostrar, olha, essa empresa aqui, ela teve um crescimento por isso. Ele dava exemplos positivos e dava exemplos também de empresas que não tiveram sucesso, por N motivos. Então, eu comecei a incorporar isso muito cedo, esse conhecimento, esse amadurecimento. Né? Aos meus 15, 16 anos, foi quando a gente teve o início de uma mudança. Nós trabalhávamos para seguradoras de São Paulo, fazendo reboque, transportando carros, né? E em algumas situações tinha que fazer destombamentos de caminhões na estrada, né? Nas rodovias. E aí foi quando a seguradora sugeriu, por que vocês não compram um guindalte? Né? E foi aí onde a chave virou. Né? Porque nós compramos o primeiro guindalte, era antigo na época, muito usado, mas dava para dar a solução. E a gente foi evoluindo. Né? E depois compramos outro guindalte maior, depois compramos um guindaste usado. E a gente começou a alugar esses equipamentos para indústrias e fábricas. E aí a gente começou a realmente encontrar um mercado fantástico. E eu sempre tive na frente com o seu Cordeiro, tanto na parte comercial, na parte de operação, de manutenção. Então era muito dinâmico essa frente, né? E o Aldofredo, ele cuidava do segmento automotivo. Então aos poucos a gente foi migrando, né? E chegou um ponto que a Cordeiro tomou uma proporção, e aí todo mundo resolveu, não, vamos se dedicar realmente a essa nova empresa, né? E o segmento automotivo ele ficou de lado. E aí nós começamos a pegar alguns contratos. O primeiro grande contrato que nós pegamos foi em Guamaré, uma tubulação de gasoduto, né, com uma obra da Petrobras lá, e foi muito bacana, foi um contrato de 2 anos, e aí realmente a gente começou a identificar muitas e muitas oportunidades. Mas aí, quem decidiu de fato dividir, vocês são 3 irmãos, correto? Correto. Quem foi que decidiu dividir assim, Aldofredo vai para o comercial, Aldofredo vai para a operação? Foi o seu Cordeiro mesmo? Não, isso foi natural. Isso foi naturalmente. A gente foi identificando onde é que cada um se encaixava e naturalmente foi realmente se encaixando. E o seu Cordeiro ele tinha essa habilidade, né, de saber conduzir cada um de nós, né, e dar as orientações, dar os feedbacks. Então, naturalmente, cada um foi se encaixando no local que realmente
que era o mais adequado para cada um, de acordo com o perfil. E, Cristiano, você falou que veio lá da Falcone, né? E, claro, eu tive oportunidade, até na faculdade mesmo, o Vicente Falcone é tema de trabalhos universitários, de disciplinas de gestão, e a gente aplica, né? O que o Vicente aplicou, ele aplicou em vários setores diferentes. E dentro do teu tempo, para tu trazer e aplicar na Cordeiro, assim, na parte comercial, eu li bastante Falcone, ele fala sobre produtividade, não muito comercial a coisa. Como foi esse teu processo de encaixar o conhecimento lá da Falcone, que é algo mais voltado para produção, produtividade, na parte comercial? Bacana, excelente pergunta, Ricardo. Bom, primeiro a gente iniciou como consultor, né? Vou fazer já a transição, mas a gente começou como consultor fazendo gerenciamento por diretriz, desdobramento de metas de nível de diretoria, gerencial, até chegar no chão de fábrica, né? Nos setores, né? Então a gente fez todo esse desdobramento, a indicação dos KPIs e o desdobramento deles. E por algum tempo a gente fez isso, mensalmente a gente se reunia com a diretoria e com as gerências para acompanhar esses resultados, e aí a gente já começava a aplicar as ferramentas de metodologia, MASP, métodos de análise e solução de problemas, gerenciamento da rotina, junto com as equipes, isso a nível de consultoria. E todas essas ferramentas, elas também são aplicáveis a níveis setoriais, né? E aí que veio o grande pulo do gato. Gerenciamento da rotina. A gente aplica isso aos nossos analistas comerciais, né? Para que eles tenham metas diárias de acompanhamento, né? Resultados tangíveis. Então a gente aplicou gerenciamento da rotina, gerenciamento por diretrizes a nível setorial também, com reuniões de acompanhamento de resultados. E aí, obviamente, tudo focado em faturamento, resultados de conversão, faturamento, cobertura de carteira, e aí aplicando esses conceitos dentro do setor. E aí a gente conseguiu alavancar os resultados. Cara, e fiquei curioso aqui porque quem vem da Falcone é meio que um coringa, então, né, no caso. E, então, hoje, dentro da Cordeiro, tu desdobra as metas somente no comercial ou você dá apoio às outras áreas, assim, para desdobrar as metas, tipo produção, equipe operacional? Como que funciona isso aí? A gente dá um apoio, acaba sendo uma consultoria meio que no dia a dia, né, acompanhando os pares. E a Cordeiro é composta por algumas unidades de negócio. Sim. E todas elas têm gerentes de unidades. Então, até hoje, a gente apoia esses outros gerentes a aplicar essas metodologias no seu dia a dia. Por exemplo, o gerenciamento da rotina, que é uma ferramenta fantástica do professor Vicente Falcone. Nossa, isso é maravilhoso. Os livros dele são perfeitos, assim. E, Alfredo, a gente falou sobre... O Cristiano comentou sobre as unidades de negócio. Aproveitar que a gente está aqui nesse espaço maravilhoso hoje e, mais uma vez, agradecer a oportunidade, né? Como que hoje o comercial da Cordeiro enxerga a região de Carajás? A gente teve recente aí a divulgação do projeto Novo Carajás, né, que é uma série de investimentos aí do governo federal junto com a Vale, aqui dentro da nossa região. Como que o Grupo Cordeiro enxerga isso? Se tem em vista nesse longo prazo aí até 2030, né, que é 2028, 2030, que é o final do Novo Carajás. Vocês enxergam uma ampliação não só de espaço físico, de filial, como de frota, de equipamentos, de segmentos, né, que transporte horizontal e vertical, a gente tem vários tipos de equipamentos aí. Como é que vocês enxergam esse longo prazo aqui da nossa região? Bom, antes de falar um pouquinho das oportunidades do Carajás, eu vou falar um pouquinho da atuação do grupo em outras frentes, depois eu trago novamente para essa pergunta, né? O Grupo Cordeiro, nós temos diversas soluções que se integram uma com a outra para atender a necessidade dos clientes. Então, foi pensando nisso que foi desenvolvendo unidades de negócio. Então, além da unidade de guindastes, o Grupo Cordeiro tem uma unidade de módulos habitáveis, algumas dessas unidades com muita atuação mais no Ceará, no Rio Grande do Norte, aquela região mais próxima. Os módulos habitáveis, nós temos uma unidade de engenharia, onde a gente faz obra civil, para aquelas indústrias, terraplanagem, pavimentação, estrutura metálica. Nós temos um centro metal mecânico no nosso complexo logístico. É uma área de 1.150.000 metros quadrados. Caraca. É uma área privada mais próxima do Porto do Pecém, que é uma área muito estratégica no estado do Ceará. Do lado de uma siderurgia,
Então, nessa unidade nossa, a gente faz armazenagem de componentes, principalmente eólico, todos os componentes, tanto que são produzidos em fábricas lá próximas, como as pás eólicas, a gente armazena, quanto componentes que vêm de fora do país, que chega pelo Porto do Pecém, e parte desses componentes eles ficam armazenados no nosso pátio. Sim. A gente faz a gestão desse estoque de alguns clientes, né? E tem a unidade de transporte também, e a nova unidade que é de linha amarela. Nós somos dealer de um equipamento chinês, da marca Lovol. Né? Nós temos atuado em alguns estados, né, do Nordeste, né, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão. E a ideia, Ricardo, é esse conjunto de soluções a gente realmente trazer mais força para a região aqui do Norte, né, aqui em Carajás. Como você falou, o projeto Novo Carajás de 70 bilhões de investimento, o Grupo Cordeiro está de olho nessas oportunidades, que são muitas. Né? Então, o intuito é fortalecer a nossa atuação na região, não só na movimentação de carga vertical, com os guindastes, mas na horizontal, dos módulos habitáveis, na linha amarela. Então, esse é o intuito do grupo, né? É aproveitar esse relacionamento que a gente tem com nossos clientes, são grandes clientes aqui, né? E realmente atuar com mais força no mercado aqui na região. E, cara, assim, hoje vocês têm um contrato diretamente com a Vale, corporativo, né? E atendimento geral aqui na nossa região. Hoje, vocês, claro, o comercial, pelo que eu conheço um pouco, e acredito que vocês vão explicar aí pra gente, o comercial ele tem que ir visitar os clientes, né? Vender, apresentar soluções. Como que funciona isso hoje na nossa região? Eu sei que vocês vieram aqui para visitar alguns clientes, né, e oferecer soluções. A questão de módulos habitáveis. Hoje eu conheço aqui na região a Cordeiro como movimentação de cargas. Mas como que vocês percebem essa receptividade dos possíveis clientes, novos clientes aqui na região, para esses novos negócios da Cordeiro? Eu vou deixar meu head responder essa pergunta. Excelente. O segmento de mineração é extremamente estratégico para o Grupo Cordeiro, né? Isso a gente cravou no nosso planejamento estratégico e mensalmente a diretoria, que fica na nossa matriz em Fortaleza, visita aqui e faz questão de estar próximo dos nossos clientes. E o exemplo, ele se espalha, né? Se a diretoria está aqui presente mensalmente, é fato que a nossa equipe comercial, a nossa equipe de operação, que andam juntas, elas estão sempre visitando os nossos clientes. Então, essa semana a gente passou, eu, Aldofredo, a nossa especialista no segmento de mineração, nós temos uma executiva aqui contratada para fazer o mercado do Pará e do Maranhão, especialista em mineração, com ampla experiência nesse segmento já, de longa data, residente aqui. Então, e a gente complementa com as visitas junto com ela. Então, essa é um pouco da dinâmica nossa aqui. E, de fato, Ricardo, o segmento de içamento e movimentação de cargas é aquilo que a gente atua profissionalmente, né? A gente é muito conhecido no mercado através dos nossos guindastes. E o nosso trabalho hoje é um trabalho do comercial junto, de braço dado com o marketing, é divulgar as nossas outras soluções. Como o Aldofredo bem colocou, a Cordeiro ela se diferencia por ter uma solução integrada, né? A gente entende que o cliente que precisa do içamento vertical, ele precisa fazer o transporte daquela carga do ponto A para o ponto B. Então a gente tem uma unidade de transporte muito robusta, né? Com linha de eixo, carrega expressiva de par, para atender todas as soluções do cliente, da mais simples até a mais complexa. Inclusive o nosso profissional da área de transporte é um profissional também de larga experiência nesse mercado. E aí entram todas as outras soluções integradas, né? A gente vê na Vale, em todas as empresas que atuam por aqui, a necessidade de ter canteiros de obras, seja módulos habitáveis, seja construção modulada. E a Cordeiro tem essa solução muito forte no Ceará e a gente está trazendo essa tecnologia, esse know-how para cá, né? Engenharia, outro exemplo, né? A gente pode apoiar os clientes de supressão vegetal, terraplanagem, obra civil, estruturas moduladas, né? Então a gente percebe que o nosso cliente ele pode encontrar no Grupo Cordeiro uma solução integrada, ele não precisa contratar 3 ou 4 fornecedores. E quando a gente leva isso para o nosso cliente, é uma grata surpresa que a gente tem, porque fruto do nosso trabalho, os contratos que a gente tem atualmente, eles estão com disponibilidade física muito alta, a entrega é muito satisfatória, nosso NPS aqui na mineração é altíssimo, os clientes estão super satisfeitos com a gente, mas nada é por acaso, né? Muito suor, muito trabalho. A semana que a gente tem aqui, né, Aldofredo, ela é bastante extensa e não pode ser diferente, né? A gente vem aqui para deixar
nosso suor mesmo, porque a gente tem como mantra, somos a solução. Esse é o nosso posicionamento de marca. E na nossa identidade organizacional tem lá valorização e respeito à capital humano. Isso a gente não abre mão. Exato. E você falou que são vários segmentos, você tem uma executiva especialista na mineração. Mas para cuidar de tantos segmentos assim de negócios, né, tipos de negócios que o Grupo Cordeiro tem, como que vocês dividem a equipe lá comercial para cuidar módulos habitáveis? Se é por tipo de segmento ou se é por região? Cada região tem um especialista em cada tipo de negócio. Como que funciona essa divisão de equipe comercial de vocês? Aqui no Pará, especialmente, a nossa executiva é especialista em mineração. Então, ela atende todo o portfólio do Grupo Cordeiro, né, na mineração. Né? Então, ela é continuamente capacitada para poder oferecer módulos habitáveis, transporte, né? Obviamente, com o apoio de profissionais que a gente também tem em Fortaleza. Eu citei o exemplo do nosso executivo de transporte, né? Que ele atende tanto operacional como comercialmente falando. Então, ele dá esse apoio para a gente aqui. Se você quiser citar os nomes do pessoal, para a galera que está nos assistindo ir conhecendo, ou conhecer, claro. Até, por exemplo, se um possível cliente estiver nos assistindo, saber o nome da executiva de mineração. Muito bom, muito bom. Vamos fazer um pouquinho aqui o mexer da Brenda Emília, é nossa executiva comercial especialista na mineração, que atende aqui o estado do Pará. Sim. E do Maranhão. E nós temos outros executivos especialistas também em outros segmentos. Né? Nós temos um profissional também de larga experiência que atende o segmento de eólico, que é um segmento também muito importante para o Grupo Cordeiro. Né? Nos últimos anos, o eólico, a mineração e a siderurgia foi o responsável pelo nosso grande crescimento que a gente teve nos últimos anos. Temos um especialista em Fortaleza que atende as demandas de curto prazo, né, que a gente chama de demandas spot, que atende aqueles polo industrial da siderurgia, no PCM. Né? Nós temos executivos que atendem o transporte, como eu já falei, né? E executivos também que atendem a área de engenharia. Cada área a gente tem um especialista responsável. Show de bola. E para lidar, Aldo Alfredo, você que está à frente daí do time comercial junto com o Cristiano, para lidar com essa gama de profissionais com diferentes experiências, como que é lidar com essa turma toda? A turma ela fica mais centralizada lá em Fortaleza, que é a cidade de vocês, né, que é a cidade do Grupo Cordeiro, ou ela fica espalhada aí nos polos de atendimento de vocês? O time fica centralizado em Fortaleza, mas sempre com programações de viagem em vários estados. Né? A Brenda ela fica dedicada aqui à região norte realmente, mas o restante dos especialistas comerciais que atuam nessas frentes de negócio, eles ficam alocados em Fortaleza. Claro que nós temos alguns representantes na região de Minas, um representante lá, que eles dão todo esse apoio comercial nas oportunidades lá. Um ponto que eu gostaria de falar também, Ricardo, é a satisfação que eu tenho quando eu venho visitar a nossa filial aqui em Paraupebas, e de ver nas visitas com nossos clientes o nível de satisfação dos nossos clientes e dos nossos colaboradores. Isso, para mim, são pontos que realmente traz uma satisfação gigantesca. Porque se o nosso cliente está satisfeito, se os nossos colaboradores estão satisfeitos, o resultado ele vem naturalmente. O Cordeiro tem um IDF gigantesco aqui na Vale de Satisfação, 97%, 95%. Para mim, é uma satisfação ver o crescimento dos nossos colaboradores. Nós temos profissionais que eu tenho orgulho de falar que começou conosco de baixo. Né? Eu tenho operadores de guindaste que começou conosco que eram do setor de limpeza da empresa. Caramba! Que eram auxiliares de almoxarifado, que eram auxiliares de equipamento, que estão conosco há 15 anos, há 16, há 20 anos. E hoje esses profissionais são as máquinas grandes, de 500 toneladas, de 800 toneladas, de 600 toneladas. Isso é muito prazeroso, porque um dos papéis nosso como empreendedor e empresário é trazer o desenvolvimento, né, para os colaboradores, para quem está ao nosso redor. Então, se você tiver a oportunidade de conversar com os nossos profissionais, você vai ver que realmente a Cordeiro é um celeiro de oportunidades. Né? Quem tem a dedicação do trabalho, quem tem o perfil realmente de bons profissionais que queiram realmente crescer, a Cordeiro é uma grande oportunidade. É uma escola para isso. Agora, cada um tem que fazer o seu papel. Exato. Entendeu? Se o profissional está lá dedicado realmente para o crescimento e para as oportunidades, ele vai ter essas oportunidades. Você pode ter certeza disso. Show de bola. E assim, eu já conhecia aqui a filial de vocês, né, antes de vir.
o Eudes, que é o coordenador aqui. O Eudes é um grande amigo meu, né? E assim, parabenizar vocês pelo time mesmo, que eu já conheço de algum tempo. E assim, como que funciona essa formação para o time de vocês? Não só comercial, né, claro. Como que funciona essa formação de vocês para trazer o pessoal para trabalhar? Como você falou, tem funcionários, tem colaboradores muito antigos, começaram como auxiliar de limpeza. E como que funciona hoje? A maior parte do time é formada dentro de casa ou ainda tem algumas posições que vão ser buscadas fora? Algum profissional, alguma função que ela é um pouco difícil, às vezes até de formar ou difícil de buscar no mercado? Qual é essa função e como que funciona essa formação aqui dentro da Cordeiro? A formação, para mim, ela é a mais completa possível da seguinte forma: a gente junta a teoria com a prática, né? Tem um plano de desenvolvimento dos profissionais que é acompanhado pelo nosso setor lá de gestão e gente, né? Faz um trabalho belíssimo de acompanhamento, aí tem os feedbacks, né? Tem todo um passo a passo de desenvolvimento, né? Para que essa mão de obra saia do estágio inicial. Muitos deles não conheciam nem o que era guindaste, mas tem todo um crescimento ao longo dos anos. Então você faz os cursos teóricos, as certificações necessárias para cada área, atrelado com a prática do dia a dia, né, e o acompanhamento de feedback de crescimento. Então você junta esses elementos, claro, com um time de gestores de cada área tem que estar preparado para poder realmente apoiar essa equipe de baixo, para que elas realmente entendam qual é o caminho correto para o crescimento. Porque sem essa liderança bem estruturada, né, quem está ali buscando conhecimento, com aquela vontade de crescer na vida, se não tiver esse apoio, realmente você tem um gap aí. Então, a Cordeiro realmente é um celeiro de oportunidades e de talentos que a gente vem descobrindo ao longo dos anos. E Cristiano, o Alfredo falou sobre certificação, sobre conhecimento, educação, etc. E o Falcone, nos livros, ele foca bastante nisso. Aí você falou também sobre desdobramento de metas. O Falcone fala que também para o teu time entender como é que funciona um desdobramento de meta, o time também tem que conhecer como que funcionam as metodologias, certo? E como que funciona esse teu passar de conhecimento das metodologias para o time de comercial. Bacana. Bom, o gerenciamento por diretriz, ele tem como premissa que as metas elas começam a nível estratégico, né, a nível de diretoria, mas nada funciona se elas não chegarem aos setores. Ou seja, se elas não forem desdobradas, apresentadas de uma forma clara para os times e acompanhadas, né? Então, o Falcone tem um mantra que ele diz, olha, se eu chegar no nível, se eu apresentar metas no nível de diretoria, no nível gerencial, mas não houver um acompanhamento nos setores, é onde realmente as coisas acontecem, né? O papel de liderança é acompanhar, resolver problemas e ser um líder servidor. Mas as coisas de fato acontecem na operação, seja através de uma operação bem sucedida com o sinaleiro e com o operador de guindaste, seja um analista que está fazendo um trabalho bem feito. Então esse acompanhamento tem que ser sistemático, né? Tem que ter uma disciplina de rotina. É isso que a gente dissemina dentro da empresa, né? Seja os gerentes acompanhando isso e mensalmente nas reuniões que a gente tem de desdobramento de resultados. E eu queria complementar um pouquinho a fala do Alfredo sobre a questão do capital humano, que eu acho que máquina é uma commodity, né? Sim. Menor ou maior grau o empresário pode comprar, mas capital humano é que faz de fato a diferença, né? Como que você vai fazer a entrega, a solução para aquele cliente. E a Cordeiro tem no seu DNA aproveitar as pessoas de dentro de casa, né? Complementando um pouquinho a fala lá no PC, a gente tem uma responsabilidade tão grande, uma responsabilidade social com a nossa comunidade no entorno do nosso complexo, que a gente treina, capacita, e aquelas pessoas que mais se destacam nos nossos treinamentos podem se tornar futuros sinaleiros, futuros motoristas, né? E conversando com os nossos clientes aqui, eles gostaram tanto dessa ideia que a gente vai disseminar essa boa prática aqui no Pará, né? De entender o que tem de treinamentos aqui na região
para que a gente possa identificar profissionais que possam começar lá no início da primeira atividade mais simples e se desenvolver dentro da empresa. Aproveitar seu gancho, né? E nos divulgar aqui também, né? A gente tem uma parte de treinamentos que chama Benatec Treinamentos e a gente passa treinamentos para movimentação de cargas, né? O Podsar não é à toa, né? A gente tem uma plataforma online de cursos para isso, mas a gente também trabalha com treinamentos in company para sinaleiros, para planejadores, né? E para supervisor de rigging, caso vocês precisem. Operadores, a gente está trazendo simulador com óculos de realidade virtual para acompanhar os operadores, futuros operadores, né? Para fazer os treinamentos na máquina, mas sem precisar ir direto para a máquina, que isso já é uma solução que a própria Vale implanta, né, para os seus operadores. E dizer aqui que nós estamos à disposição, né, e aproveitando, falando um pouquinho agora sobre como parte comercial, como que hoje eu entro em contato, eu aciono a Cordeiro para contratar uma solução da Cordeiro, como que funciona o passo a passo, por quantas pessoas eu tenho que passar até eu ter a assinatura de um contrato com a Cordeiro? O processo deve ser o mais simples possível, né? A gente tem a nossa empresa, a gente tem as nossas redes sociais, né? O LinkedIn nosso é muito ativo, sim. A gente consegue interagir com a empresa através do LinkedIn. A gente tem o nosso portal, onde a gente tem um pop-up lá que a gente consegue lá, faça o seu orçamento. Eu digo assim, aquela pessoa que não conhece a Brenda, não conhece o Cristiano, não conhece o Adefredo, ela tem como chegar ao Grupo Cordeiro? Tem. Né? Hoje é muito disseminado as redes sociais, então o LinkedIn, o Instagram também e o nosso portal é muito ativo. Convido vocês a conhecerem, grupocordeiro.com, e também acessarem a nossa rede social LinkedIn, uma rede social de profissional, né? Mas o Cristiano, a Brenda e o Adefredo, muitas demandas também chegam pelo nosso relacionamento, né? Eu diria que o comercial é relacionamento. Então eu preciso estar próximo do cliente, eu preciso ser a primeira opção a ser lembrada, né? Então aquele velho mantra, que para mim é uma máxima, quem não é visto não é lembrado. O nosso direcionamento é que a gente fique sempre próximo dos nossos clientes, e sendo assim, quando ele precisar de uma necessidade, né, a gente vai ser a primeira opção. E também provocar a necessidade, né? Mostrar para ele nosso portfólio, que aí, conhecendo as nossas soluções, ele vai falar, opa, aqui a Cordeiro tem total, faz todo sentido a gente ter a Cordeiro como parceiro. E agora eu vou fazer uma perguntinha um pouquinho mais, assim, para a gente te matar um pouquinho da curiosidade. Hoje, a Cordeiro atende vários segmentos industriais. Qual que é o segmento mais difícil de atender? Mineração, eólico, siderurgia, porto, né, a parte de logística. Qual que é o segmento mais complicado assim, de oferecer uma solução? Qual que é o cliente mais difícil? É claro, se vocês quiserem falar aí pra gente. Eu vou começar onde eu fui do complemento. Eu vou dizer assim, os mais técnicos, né, os mais técnicos, que a gente adora desafio, tá? O Cordeiro é movido a desafio. Alguns segmentos são muito técnicos do ponto de vista de exigência de segurança, de tecnicidade. Vou citar por exemplo, o segmento eólico, né? A gente está falando de içamentos a mais de 100 metros de altura e cargas de até mais de 100 toneladas. E a gente se orgulha, né, estando inserido dentro de um segmento tão técnico. Em 2024, nós fomos eleitos por uma fabricante multinacional de aerogerador como a empresa com maior nível de segurança, Prêmio Safety, né, que a gente ganhou num evento de fornecedores de 2024. Isso diante de players tão renomados no mercado. Sim. A gente se orgulha de ter ganho esse prêmio. Segurança não é qualidade, segurança é premissa para a gente, para o Grupo Cordeiro. Então esse é um segmento muito técnico, eu diria assim. Você pode complementar outros aí. Sem sombra de dúvidas, quando você trabalha em grandes projetos, para grandes multinacionais ou empresas nacionais de grande porte, o nível é muito elevado, que você precisa ter uma performance na gestão, na operação e principalmente na segurança. A mineração é outro setor importantíssimo e que realmente preza muito pela vida, pela segurança, pela qualidade dos atendimentos. Mas é como o Cristiano falou, né? A Cordeiro é movida a desafios. E a gente gosta muito, né, de atuar nesses mercados de alta complexidade.
O eólico realmente é um ponto assim, um ponto muito chave desse mercado, porque são içamentos muito críticos, onde você depende também de janela de vento, de toda uma programação para você tanto subir ou para você fazer a troca dos grandes componentes, né? Então a gente tem um time realmente bem especialista nesse segmento também, que com essas máquinas de 500, 600 e 800 toneladas e todo um grupo de equipamentos que suporta essa logística, esse transporte para montar essas grandes máquinas. Então realmente é um desafio muito prazeroso, né? E essa premiação da melhor empresa de segurança em 2024 realmente foi um prêmio muito satisfatório. Tem um gostinho diferente, né? Tem um gostinho diferente. Agora, eu perguntei dos clientes. Eu não sei se hoje o comercial ele lida também com a compra de equipamentos ou já é outra pessoa, outro diretor, outro head? O comercial também. Como eu comecei atuando em todas as áreas, eu acabei absorvendo um conhecimento técnico muito grande dessas máquinas. E para mim é muito prazeroso estudar e entender um pouco mais. Perguntinha aqui, um pouco mais pessoal. Você opera também equipamento, Alfredo? Eu opero também. Caramba, começou lá no guindalto. No guindalto, nos guindastes menores. Né? Claro que hoje faz um tempinho, né? Mas no começo eu operava também. Então, não se assustem se vocês verem lá no campo Adelfredo lá com capacete e colete, brincadeiras à parte. Aproveitando então que hoje você falou que também trabalha com a compra de equipamentos, né, o comercial. Agora, o cliente já foi, agora qual que é o fornecedor assim, que vocês têm? Eu sei que a Cordeiro tem várias marcas de equipamentos, né? Tem Sunny, tem XMG, tem Zonlion. Qual que é hoje o fornecedor, o melhor fornecedor de vocês e o fornecedor assim que vocês hoje compramos uma máquina, mas a gente vai evitar no futuro, vamos seguir aqui com o nosso melhor fornecedor mesmo? É uma pergunta bem capciosa, viu? Se bem quiser difícil. passar, pode passar. Mas assim, eu posso dizer que a Cordeiro busca sempre se relacionar com todos os fornecedores da melhor forma. Alguns com mais intensidade, pelo nível de proximidade, relacionamento, né, e confiança, não só no produto em si, no pós-venda, mas confiança em quem a Cordeiro está tratando, né, quem está negociando, porque isso é um ponto importante também, porque se você promete, você tem que cumprir. Então, assim, nós temos um grupo de máquinas de Liebherr, Grove, Demag, são máquinas alemãs, máquina italiana, a Locatelli, né, tem as máquinas chinesas, então tem um grupo de máquinas. Perfeito. Então, eu fiz a pergunta assim, justamente porque é importante você ter contato e saber lidar, né? A gente que trabalha comercial, é importante ter um network, ter um conhecimento com todos, ter um bom relacionamento. E, assim, hoje a Cordeiro, ela é dealer da equipamentos, Lovol. Lovol, correto. Perguntei pro Alfredo. E agora, aproveitando, perguntar para vocês também. Hoje, a Cordeiro, ela tem lá em Fortaleza, é dealer, mas a Cordeiro, ela pensa hoje em ser dealer aqui na região norte, seja da Lovol, seja de alguma empresa de fabricante de guindastes ou de máquinas de içamento vertical? Bom, da Lovol, a gente é dealer até o Maranhão, né? A gente não chegou aqui no Pará ainda. A gente não tem essa autorização ainda. Possa ser que no futuro próximo a gente consiga essa bandeira aqui também e venha a cravar essa unidade da Lovol aqui. Embora que o grupo pode trazer as máquinas para cá, para grandes operações, grandes contratos e atuar na região. Tá? Legal. E aí deixa eu complementar em relação à Lovol, né, o fato da gente ser dealer nos dá um diferencial competitivo. Com certeza. Porque a gente tira o intermediário, né? A gente tem a concessão da marca e também a linha amarela é um segmento extremamente estratégico. A gente até acabou explorando um pouco, mas a linha amarela, né, principalmente na mineração, ela tem grandes oportunidades de negócio. E a gente enxergou isso muito claro, principalmente essa semana. Né? Como a gente falou há pouco, içamento de cargas verticais, guindastes, a gente, graças a Deus, a gente conquistou um espaço no mercado, a gente tem uma certa relevância. Linha amarela, módulos habitáveis, engenharia, a gente está trazendo essas soluções para os clientes e os clientes estão ficando muito surpresos positivamente.
Então, especialmente em Amarela, né, essa nossa capilaridade que a gente tem no Nordeste e a possibilidade de proporcionar uma assistência técnica, um pós-venda, né, isso traz segurança para o cliente. Em última instância, a gente tem que entregar para ele a DF, disponibilidade física, que contratualmente a gente tem isso com os clientes, a gente está conseguindo fazer essa entrega. E assim, segmento, como vocês já têm um segmento hoje, qual é o estado mais, tirando, claro, o Ceará, né, que vocês ali são a matriz lá, acredito que a maior força venha do estado do Ceará. Tirando o Ceará, hoje qual que é o estado onde a Cordeiro tem uma presença mais forte, assim, juntando todos os segmentos? Eu posso falar tranquilamente que o estado do Pará é um estado extremamente importante, junto com o Maranhão, né? É a mineração. A mineração é fato, está dentro dos nossos objetivos estratégicos, o desenvolvimento e a consolidação do segmento de mineração. Então, depois do Ceará, o estado do Pará é o estado, digamos que, hoje o mais importante para a gente. A gente tem atuação muito forte na Bahia, no Rio Grande do Norte, com filiais lá instaladas, né, para atender o segmento de eólico. Né. Eu diria que hoje o eólico, 86% dos parques eólicos estão instalados no Nordeste. Né. Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia, os 4 primeiros fazem parte dos 3 estados com maior concentração de parques eólicos. E estrategicamente a gente tem filiais nesses locais. Né. Mas depois do Ceará, onde a gente tem a nossa base, a nossa matriz, o estado do Pará é o estado hoje com maior representatividade. Caramba, e assim, saber que a mineração hoje não vou falar o carro-chefe, né, porque a eólica também é muito forte, mas saber que a mineração ela representa tanto para mim quanto, né, filho aqui dessa região, é muito importante saber isso. E não só para mim, mas para quem está assistindo a gente, isso é muito importante. Mas comentando um pouquinho sobre a eólica, né, que é um outro segmento aí, que hoje é o segmento onde vocês têm os maiores equipamentos. Entregar essas soluções hoje para a eólica, como que funciona a solução, a venda dos equipamentos para a eólica enquanto comercial antes do cliente? O cliente chegou com vocês, olha, tem um parque, vai ser numa determinada região, como que funciona essa venda dessa solução, né? Porque antes, eu acredito, tem que vender a solução para o cliente para fechar todo o negócio. Como que funciona esse pacote inteiro de montar a solução e passar para o cliente? Vamos lá, falando um pouco sobre o eólico, né? Quando a gente vai participar de um projeto, a gente recebe várias informações do cliente, desde relevo, de onde a gente vai atuar, porque isso é um ponto importantíssimo. Sim. Né? Hoje os parques eólicos estão sendo montados em serras, com um relevo muito acidentado. Então, tem todo um estudo, né, de viabilidade dessas grandes máquinas para poder trafegar, né, de uma torre para outra, né, ou ela 100% montada, ou ela parcialmente montada, os guindastes, ou 100% desmontada. Então, dependendo do grau de inclinação dos relevos, né, é feito todo um mapeamento e um planejamento de cada torre. Para cada torre, existe uma configuração, se eu vou desmontar 100% a máquina, os guindastes, ou não, ou ele vai rodando de uma torre para outra. Né? Então, tem todo um estudo por trás disso. E aí, o tipo de engenharia, né, pega o mapeamento, né, do histórico de janelas de vento, né, pega toda a definição, qual é a base de apoio que a gente vai ter nesse projeto, qual é a estrutura de apoio de engenharia, de manutenção, de área de segurança. Então, assim, existe uma complexidade muito grande em volta desses grandes projetos. E o eólico, o Grupo Cordeiro atua predominantemente em 3 frentes, né? Que a gente chama de implantação de parques, o service, que é a manutenção de grandes componentes, né? E a mão de obra eletromecânica. Então, nós hoje estamos aptos a atuar nessas 3 frentes, né? Que a gente chama de CTI, né? Crane, guindaste, transporte dos componentes eólicos, e o installation, que é a instalação, a mão de obra eletromecânica. E tudo nasce, Ricardo, no relacionamento, né? No relacionamento com os decisores dessas empresas, né? Seja o programador do parque, o planejador, o analista de suprimentos, a gerência de suprimentos. Então, o nosso papel enquanto comercial é estar próximo desses profissionais, né? Para quando os projetos são lançados ao mercado,
Cordeiro ser lembrada e participar do BID e conseguir ser parceiro desses clientes. Legal. E assim, hoje aqui na região nossa de mineração, a presença da Cordeiro ela é diretamente com a Vale, né? Mas a gente sabe que todo o site da Vale aí a gente tira umas 10, 15 empresas terceiras, né? Eu, como sou daqui, eu cresci ouvindo, vai trabalhar na Vale ou é terceirizada? Vai fazer Vale ou terceirizada? Como que está o relacionamento da Cordeiro com essas terceirizadas da Vale nos sites? Como que está a divulgação de todos os serviços que a Cordeiro presta, né? Você acabou de falar que trabalha no CTI. Então, como que está essa venda, essa junção dos produtos Cordeiro com as terceirizadas Vale? A Cordeiro atua na Vale desde 2008, 2009, principalmente com as terceirizadas. A montagem dos projetos. Projeto Mais 40 em Carajás, projeto S11D, tem vários outros projetos que a gente atua com as montadoras, com essas terceirizadas, ao longo dos anos. Nos últimos anos, realmente, foi uma atuação muito forte diretamente com a Vale. Mas o objetivo do grupo realmente é fortalecer mais essa atuação com as terceirizadas, né? Que são as montadoras, que são empresas parceiras da Cordeiro, a gente tem um relacionamento fantástico com eles, e a ideia é a gente ampliar mais essa solução com as terceirizadas. Show de bola, ainda mais com esse grande projeto que está vindo aí, é muito legal. E até parabenizar, porque a gente já recebeu bastante empresas, a gente já recebeu algumas empresas de içamento aqui no Podçar, e saber que a Cordeiro hoje tem um comercial que também sabe operar e já passou pela operação é uma novidade para a gente, até saber sobre essa informação. Nem todas o comercial opera, e o que eu pude perceber é que às vezes tem muito problema de relacionamento, operação e comercial, porque ainda mais você falou, o eólico tem muito relevo, aí o comercial vai lá e vende um equipamento para a operação e lá montar, só que é muito difícil. Aqui a gente tem muito problema com linha de transmissão, e às vezes a linha de transmissão passa por uma área totalmente remota, o guindaste é muito difícil chegar, sem falar que os problemas que o guindaste pode enfrentar, tombamento, estragar um pneu ou vários pneus, né, durante esse trajeto. Como que funciona esse entendimento de vocês antes do comercial vender a máquina? Porque pode vender uma máquina e às vezes a máquina não conseguir chegar até o local. Vocês vão lá visitar, conhecer, fazer o trajeto? O ponto de partida é uma sinergia, um estar muito próximo do seu par da operação. Não por acaso, a minha sala, eu faço mesa com o gerente corporativo de operações. Então, eu costumo brincar em casa que às vezes eu falo mais com ele no meu dia a dia do que com a minha esposa. Né? Então, isso é ponto de partida, né? Porque a comunicação ela precisa fluir, porque isso reverbera no cliente, no nosso caso de forma positiva. Né? Então, o nosso gerente corporativo de operações é uma pessoa que está muito próxima a mim, e a gente compartilha muito as decisões, né? Então, normalmente a gente toma decisões conjuntas. Então, quando uma operação vai começar, Ricardo, a operação, né, desde o início do processo de negociação, em menor ou maior grau, aquele gerente de operações está brifado, está sabendo de tudo o que está acontecendo. Então, a operação flui muito mais fácil. Né? E a gente, comercial, ainda faz o pós-vendas, né? Acompanha o sucesso do cliente. Então, isso aí faz com que o cliente se sinta confortável, né? E seja uma operação técnica e comercial massa, segura, entendeu? Tem alguma operação assim que vocês se recordam que foi muito difícil o processo da venda ou o processo da operação, alguma assim especial? Tem várias, né? Eu posso passar o dia contando aqui, mas tem uma que realmente, para mim, é um case de sucesso. Eu recebi uma ligação de um grande empresário do Ceará, no qual ele comprou um parque eólico, né? Um pequeno parque eólico, na verdade o primeiro parque eólico que foi montado no Nordeste, foi lá em Fortaleza. Eram 4 torres de uma fabricante alemã, e em 1999 foi montado, e quando foi 2022, 2023, esse parque ele deixou de atuar, ele terminou o tempo dele de atuação, né, e ele precisava ser desmontado. E geralmente nos Estados Unidos e na Europa, quando
passa esse período, geralmente essas torres não são mais úteis. Elas são descartadas, né? Elas são processadas, recicladas, enfim. Mas o empresário ele queria continuar com esse projeto, gerando em algum outro local. E ele ligou para a gente. E aí eu pensei um pouquinho, assim, deixa eu lhe visitar. E eu fui lá no escritório dele entender um pouco melhor. Esse parque, ele comprou dessa empresa alemã e ele fazia um ano que ele estava tentando negociar com esse fabricante, para o fabricante desmontar e montar essas torres em outro local, no litoral, no Ceará. E o fabricante alemão disse, não, isso não é possível. Isso aqui derruba e é sucata e recicla. Ele, não, mas eu quero. As torres estão boas, elas estão gerando, eu quero. E aí um ano nessa discussão, e a fabricante, não, mas o meu seguro não tem cláusula de desmantelar um parque e montar de novo. Foi quando ele ligou pra gente. E a gente fez o entendimento, e a gente pensou, e eu disse assim, olha, eu topo o desafio. Me dê os manuais, eu vou levar pro meu time de engenharia, e a gente vai avaliar, e com 15 dias eu lhe dou um retorno. E aí eu trouxe o desafio pro grupo, chamamos o time de engenharia, e na hora eles olharam assim, poxa, vai ser o primeiro parque a ser desmantelado no Brasil. Né? Então o desafio é nosso, porque a Cordeiro gosta de desafio. E nós voltamos para o cliente assim, a gente topa o desafio, a gente assume toda a operação, desde os guindastes, transporte e a desmontagem e montagem eletromecânica. Nossa. Né? Eu só pedi um representante do fabricante que acompanhasse todo o procedimento. Um supervisor do fabricante acompanhando a operação toda do Grupo Cordeiro. E assim foi feito. Em 90 dias, um pouco menos de 90 dias, a gente desmontou, transportou e montou em outro local e as torres estão até hoje gerando. Então isso para mim foi um marco, porque pela primeira vez no Brasil, um pequeno parque eólico, um dos primeiros do Brasil, foi desmontado, transportado e montado novamente e hoje está gerando energia. Ó, show de bola, parabéns. E antes da gente passar para o quarto bloco, né, do nosso podcast, eu queria só te perguntar, assim, se em breve ou no curto prazo ou no longo prazo a gente vai ver aí a Cordeiro concorrendo ou atuando em processos, em montagens eletromecânicas aqui na nossa região. Eu acho que isso é muito distante do nosso planejamento quando se fala em montagem eletromecânica na Vale. A complexidade, né, e o grau de expertise e conhecimento nessa área, nós temos que deixar para os nossos clientes, né, os terceirizados, as montadoras que realmente têm essa expertise ao longo dos anos. E a Cordeiro dá todo o suporte, né, em movimentação, içamento de carga, né, nesses projetos. Então a especialidade da Cordeiro hoje é eólica, né? Assim, movimentação é todos os segmentos, mas montagens é o eólico. Correto. Então, chegando aqui no nosso quarto bloco, a gente chama ele de içamento de sucesso e carga pesada. A carga pesada é uma situação da vida, ou pode ser relacionada ao trabalho, içamento de carga, ou da vida mesmo, pessoal, que foi uma situação difícil, uma situação complicada, mas que vocês aprenderam com ela, mas se lembram para fim de aprendizado. E o içamento de sucesso é aquela situação mesmo que vocês sentem orgulho e falam, não, aqui a gente se saiu muito bem e eu vou lembrar da história. Não vale ser essa da desmontagem, porque o Odfredo também a gente tinha comentado ela com a gente, e fica aí que é um marco muito bonito, é uma história muito bonita mesmo pro grupo em si. Eu vou falar do primeiro, eu vou deixar o Cristiano falar do outro, do sucesso, que eu acho do arco, né? Mas eu vou falar primeiro do grande desafio nosso. Esse deu tremedeira nas pernas, né? Também foi no eólico, porque é um desafio gigantesco, onde a gente pegou um projeto onde existiam torres, o fabricante dessas torres, ele saiu do Brasil, ele deixou de atuar, então as torres começaram a parar no parque eólico. Né? E o dono do parque, ele não tinha essa expertise de manutenção, né, de todo o procedimento, então elas estavam gerando, mas ao longo dos anos foram parando, por N motivos. E a gente recebeu também o desafio de desmontar esses componentes e levar o gerador em si para ser feito um retrofit em São Paulo, na VEG. Então essas torres, algumas estavam paradas há muito tempo e a gente foi desmontando ao longo do contrato. Uma torre específica, ela estava rotacionada, né, a nacelle dela com as pás, numa posição que não era a posição ideal
para fazer a desmontagem, de acordo com o procedimento. Né? E sendo que, mecanicamente, a gente consegue internamente na torre rotacionar ela na posição correta de desmontagem. E, infelizmente, essa torre ela não foi possível porque o rolamento estava quebrado. Nossa. Então, ela estava travada. E aí, a gente fez todo um estudo e, não, a gente compartilhou essa solução com o cliente, né? E seguimos com a desmontagem da forma como ela estava. Né? Ao longo do processo, na hora que a gente sacou o rotor, né, que é o hub com o conjunto de pás, Sim. e na hora de sacar o gerador, né, na posição que ele estava, que era uma posição invertida, alguns parafusos travaram. Né? E na hora da descida dele, estava uma rajada de vento muito forte, o vento tinha aumentado bruscamente. E a gente já estava com a peça içada. Então, era uma situação bem crítica, né, nesse momento, que trouxe uma preocupação muito grande para a gente. Porque a gente não conseguia nem colocar a peça no canto, novamente, e não estava conseguindo descer. E nesse momento da descida, tem pessoas lá embaixo nas cordas segurando para que essa peça ela evite rodar, ela evite ter movimentos bruscos. E nesse momento a turma não estava conseguindo segurar o movimento da peça lá em cima, içada. Isso trouxe uma adrenalina muito forte para o time que estava lá. Então o time ficou ali 2 horas e meia naquela situação, sem poder fazer qualquer movimento, porque o vento estava muito forte. E nesse momento a máquina trava, né? Ela tem um computador de segurança para isso. Ela não deixa você operar. Então nós tivemos que esperar todo esse período para a partir daí realmente fazer a descida da peça. Isso trouxe realmente um nível de tensão muito grande para todo o time que estava lá nesse momento e era na madrugada essa operação. Então eu posso dizer que foi uma operação muito tensa. Mas deu tudo certo. Então esse foi o orçamento de sucesso do Cordeiro. E agora, a carga pesada do grupo, ou a sua mesmo, assim, né, Cristiano? A carga pesada que é a história, assim. Carga pesada no sentido de um desafio. Um desafio que não deu muito certo, mas vocês lembram como aprendizado. Se você quiser também falar sobre uma história de orçamento de sucesso, né? Também um outro, né? Eu vou citar aqui o orçamento de sucesso e depois eu faço gancho aí com a carga pesada. Eu vou citar 2 rapidamente. Né? Nós fomos desafiados pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará a fazer o desmantelamento de uma fábrica na região metropolitana de Fortaleza, né? E a gente precisava aproveitar as partes que estavam montadas dentro dessa fábrica. E a gente sentou, né, fez o dever de casa, avaliou e a gente falou, bacana, vamos conseguir fazer. Dimensionamos aí o cronograma para o cliente na ordem de 180 dias. E recebemos a devolutiva do cliente, que isso é muito comum, né, Ricardo? O prazo não é esse, a gente precisa fazer em 60 dias. Tá? E a gente voltou dentro de casa e falou, olha, vamos nos adequar e vamos entregar essa solução para o cliente em 60 dias. Né, que era algo assim bem desafiador. E a gente conseguiu entregar com louvor em 60 dias essa solução para o cliente. E foi um grande case que deu muita visibilidade para a gente, porque tinha o governo do estado envolvido. Isso acabou fazendo com que a gente adquirisse essa confiança e conseguiu outros projetos lá na frente. Então, a gente se orgulha bastante desse caso. E o outro foi a adutora de água da CAGES, que é o órgão de água do estado do Ceará. E a gente foi desafiado a montar uma adutora, né, que ela ficava paralelo à BR-116, uma ponte. Embaixo passava uma ferrovia, um rio. E nós precisávamos fazer isso em tempo recorde, uma operação sincronizada com 4 guindastes. Então a gente colocou 2 guindastes de 90 toneladas em cima da rodovia. A gente teve que acionar a Autarquia Municipal de Trânsito, Governo do Estado, Polícia Rodoviária Federal, porque a gente estava parando uma BR, que dá acesso à cidade. Né? Então foi um desafio logístico muito bacana, que, como a gente já falou, a gente gosta desse tipo de solução. E a gente conseguiu entregar isso em 48 horas. E foi uma operação sincronizada com 4 guindastes. Foi muito bacana. E tem um propósito, né? Porque a gente permitiu a água potável para o interior do estado. Então, além de ser uma complexidade logística, a gente tinha por trás um propósito que para a gente faz toda a diferença. Fico até arrepiado. Foi muito bacana essas 2 atividades aí. Completando o Cristiano, né? Esse arco ele tem 120 metros de arco. Né? Na verdade eram 2 arcos, né, cada qual
com a metade, onde eles eram unidos no meio, e esse meio ficava exatamente em cima do rio, né? Uma guindaste de 500 toneladas de um lado, guindaste de 300 do outro, e duas máquinas em cima de uma ponte da BR-116. Então, esse sincronismo para conectar, né, o arco ao meio, né, no meio, e fazer o processo de solda, realmente foi uma operação fantástica. A pergunta aqui, a curiosidade rápida. A equipe de solda, a equipe mecânica envolvida era Cordeiro ou é... Não, aí era do nosso cliente. A equipe de solda era do nosso cliente, exatamente. Cara, show de bola. Muito bacana. E assim, hoje, falando, né, indo para a parte da carga pesada. Quiserem compartilhar, fiquem à vontade, né? Acho que a gente, quando toca nesse assunto, todo mundo fala, opa, não vamos comentar, assim, eu prefiro guardar, mas se vocês quiserem, fiquem à vontade para contar aqui uma carga pesada da vida, da história do grupo, algo que vocês se recordem. Foi um aprendizado que vocês guardam como uma história, como um aprendizado para si. Eu estou tentando lembrar alguma coisa, até levando para a vida pessoal, porque de fato nós, seres humanos, somos seres imperfeitos. Exato. Né? Então a gente não tem só sucesso na nossa trajetória, a gente tem, eventualmente, situações onde a gente aprende, né? Tem lições aprendidas e a gente se torna seres humanos melhores. Estou, de fato, tentando lembrar de alguma coisa, mas, assim, na minha trajetória profissional, eu trabalhei alguns anos na indústria automotiva e eu tomei uma lição muito importante na minha vida pessoal. 2015 era o ano, a indústria automotiva estava em crise, né? E eu tomei uma decisão de deixar a indústria automotiva para cuidar da minha filha, que estava longe de mim durante muitos anos, para ficar próximo dela. Então foi uma decisão muito difícil, que nos anos subsequentes, né, eu não consegui ter aquele status e aquela posição que eu tinha na empresa que eu atuava, mas eu tive que reconquistar o meu espaço. Consegui reconquistar, né, mas foi uma decisão assim, muito difícil, que às vezes na vida a gente precisa se deparar com situações desafiadoras. E hoje eu colho os frutos. Essa minha filha, ela está estudando na USP, está fazendo finanças lá e muito me orgulha. E eu sei que parte da minha decisão lá atrás, de estar próximo dela, acompanhar os estudos, isso foi relevante para onde ela se encontra hoje. Então ela foi seguir um pouquinho da carreira do pai, né? Comercial e finanças tem tudo a ver um pouquinho, né? Finanças e negócios. Ela tem muito orgulho do meu trabalho e hoje ela, papai, eu quero ser comercial também. Isso é legal. Show de bola. E você, Alfredo? Gostaria, assim, porque você foi criado, né, dentro do Grupo Cordeiro, dentro da família, e, assim, duas coisas. Eu gostaria de ouvir de você uma carga pesada e depois saber como é que funciona essa divisão entre três irmãos, se tem alguns atritos e como que vocês levam esses aprendizados para casa, né? Porque eu acredito que domingo aí deve ter o churrasco de família, o almoço de família, né? Geralmente, minha mãe é cearense e ela gosta muito disso, né? Ela mora aqui em Parapeba, são cearenses vindo, meu avô veio para trabalhar aí no garimpo de Serra Pelada. E queria mandar um abraço à minha mãe, que ela brigou comigo, que eu falei do meu pai no último episódio, nos últimos episódios eu não falei dela. Então, um beijo, mãe. E aí eu queria saber de você como que funciona essa junção aí dentro da família e uma carga pesada. Me lembrei agora de uma carga pesada que foi bem difícil. Isso aconteceu em 2002 ou 2003, eu acho. Eu estava numa operação em Tocantins, fazendo montagem de linha de transmissão. E tinha um operador nosso que estava no guindaste nosso lá, fazendo a operação. Na verdade, ele estava movimentando a máquina de um canto para o outro e o terreno cedeu. O terreno de acesso cedeu. Quando cedeu, o guindaste ele começou a tombar. E nesse momento, ele abriu a porta e pulou. Aí nesse momento, quando ele pulou, a máquina deitou em cima dele, né? E foi uma situação muito, muito crítica, né? Porque ele quebrou o pulso, né? Teve algumas fraturas. E o local era muito
difícil acesso, né? E no momento que eu recebi essa ligação, a gente ficou assim, tenso, né? E preocupado com a gravidade da situação. E não tinha um hospital próximo, né? E aí, na hora, veio um anjo, comentou, olha, tem que levar ele aqui para um posto aqui próximo, mas precisa levar ele para o hospital mais próximo, eu não estou lembrado que cidade era. E a distância era muito longa, demorada, e foi onde esse anjo disse, rapaz, vamos fretar um aviãozinho para ele. E a gente foi atrás e conseguimos, né, fretar esse avião, a gente levou ele para a cidade, né, e deu tudo certo. Ele passou pela cirurgia na mão, foi uma situação bem tensa, né? Isso eu tenho essa lembrança muito forte. Mas deu tudo certo, né? Até hoje eu tenho uma proximidade com ele muito grande, né? E ele trabalhou muito tempo conosco ainda. Então isso foi uma carga pesada para mim que marcou muito. Mas hoje ele está bem, né? Hoje ele consegue trabalhar bem. Mas foi um susto gigantesco que na época a gente teve. E essa atitude de contratar um avião sem ver custo, isso aí nessas horas a vida é sempre em primeiro lugar, não importa. Mas com esse anjo que apareceu e dessa solução na hora, se contrata, vamos, manda, resolve, né, e deu tudo certo. Isso para mim foi muito marcante. Parabenizar, né, o cuidado que vocês têm com os colaboradores, né, e até a gente já conversando com o Alfredo, ele falou, olha, a gente não tem história de acontecer algumas coisas, e a vez que aconteceu, a gente foi lá e resolveu e cuidou, e a vida para o Grupo Cordeiro é mais importante. E a última pergunta, né, antes da gente fechar, como que é esse relacionamento aí, 3 irmãos à frente do Grupo Cordeiro, de várias operações, como que é essa parceria? Para mim é um relacionamento fantástico. Eu não tenho que falar dos meus irmãos, né? São perfis totalmente diferentes, mas altamente complementares. O Alfredo fala que eu sou o sonhador, ele é o realista e o Alfredo é o crítico. E nessa hora, numa discussão, a gente acaba se completando, né? Eu sempre querendo mais, querendo ampliar, crescer e tal. E o Alfredo não tem calma. Vamos avaliar aqui o Alfredo muito financeiro, né? Muito analítico. Não, peraí ainda. Vamos fazer todo o estudo do negócio. Mas eu sou muito ansioso para as coisas, né? Mas é muito bacana. Claro que nas discussões, né, de reuniões de diretoria tem algum momento acalorado, mas nada que atrapalhe o nosso relacionamento familiar, nada que no final de semana tenha aquele momento familiar. Isso para mim a gente conseguir realmente a chave do sucesso nessa união da família. E, assim, muito bacana saber como é que funciona isso, porque a gente já passou aqui algumas empresas onde não são irmãos, são casal, né? São casados, e aí a gente sempre tem um pouquinho, sempre acontece, né? Alguns atritos, algumas divergências de opiniões, e ter que ir para casa, e trabalho é trabalho, casa é outro relacionamento. E para encerrar, né, assim, aqui no nosso podcast, a gente já está com mais de uma hora, quase 1h20 aí, gostaria de propor com vocês o nosso brinde do PodSar. A gente sempre faz um brinde aqui nos momentos finais. Agora vai ser um prazer. Agradecer a vocês aí por ter participado. Obrigado. Tamo junto. Né? Obrigado ao Grupo Cordeiro por ter cedido esse espaço e a vocês pela disponibilidade. E antes de encerrar, gostaria de deixar o espaço aberto para vocês, para mandar um abraço, um beijo para a esposa, para a filha, e mandar um alô para algum colaborador em especial ou para o time como um todo, e deixar uma frase que vocês deixariam ou para quem quer trabalhar nessa área comercial ou para quem tem uma empresa e quer tomar uma proporção com um Grupo Cordeiro e quer crescer. Claro, tem sempre a ideia de crescimento. Então, gostaria de deixar aberto aí com vocês. Bom, Ricardo, primeiramente, parabenizar pelo trabalho de vocês, né? Um trabalho com propósito, muito bacana, divulgar as empresas. Isso é muito bonito da parte de vocês fazer isso, né? PodSar, a sua figura, estou vendo que é para a sua família. A gente também
tem muita crença, a gente acredita muito que as coisas não acontecem por acaso, né? Só pegando um gancho, né? Quando eu entrei no grupo, eu falei, puxa vida, não tem a figura de um CEO. Será que essa empresa familiar, eles vão conseguir se entender? E a gente vê que Deus é tão bom que deu habilidades diferentes para cada um deles, né? E eles realmente se complementam, não é mera retórica, não. Existe uma complementariedade de qualidade entre eles que fazem o sucesso do grupo, né? Então isso é muito legal. Queria dar um alô aqui para o time comercial, para todo o time, né? Sem vocês nada disso seria possível. A gente está aqui por vocês, né? O Wilson o novo integrante do grupo, ele vai comandar a operação, o nosso head corporativo comercial. Wilson, seja muito bem-vindo ao nosso grupo, cara. Você é uma pessoa que já mora no meu coração. E eu não vou citar nomes aqui que eu posso esquecer, mas um abraço apertado em todo o time comercial. Muito orgulho de estar aqui representando vocês, tá? Sem vocês nada disso seria possível. Bom, cara, agradecer, momento rico, né, de troca de ideias, agradecer aos nossos colaboradores, de modo geral, né, é fantástico, né, e chegar na unidade aqui, ter um momento com cada um, conversar um pouquinho com eles, entender e ver o grau de satisfação, isso realmente engrandece muito o Grupo Cordeiro, né. Aos nossos clientes também, agradecer pela confiança, pela parceria, a quem nos está assistindo também, esse momento de transmitir um pouco do nosso conhecimento, da nossa vivência, né? E dizer que o Grupo Cordeiro está com as portas abertas, né, para quem quer iniciar nesse segmento, para quem quer investir na sua carreira nesse mercado, né, de movimentação, de carga, né? É uma escola, o Grupo Cordeiro, conte conosco, né? Aos empresários, né, às empresas, a turma que está aí desenvolvendo o seu negócio, né? O que eu sempre falo assim, você precisa realmente ter um sonho, desse sonho você precisa materializar ele em ações, em um planejamento, né? Desde a sua preparação, do seu desenvolvimento, né? Intelectual, comportamental, relacionamento, né? Identificar as oportunidades e traçar essas metas, né? Com isso você consegue entender até onde você vai, né? E em algum momento você vai ter que identificar, poxa, eu não consegui evoluir aqui, o que aconteceu? Para um pouquinho, analisa e retoma de novo. Porque o seu mercado é muita oportunidade, mas a gente precisa realmente querer estar preparado para poder abraçar essas oportunidades. Obrigado mais uma vez. Show de bola. Pessoal, e antes de encerrar, eu queria chamar Eudes, faça favor aqui, você que foi o grande organizador desse momento, Eudes, para pegar sua caneca, Eudes, vamos fazer um brinde aqui também. Hoje vamos fazer aqui sem ela mesmo. Chega aqui, apresentar você. Aparece ali. Tá aparecendo aí, editor? Eudes, viu, pessoal? Dessa vez apareci. O Eudes, a gente vai fazer um episódio aí com o Eudes nos próximos episódios do Podsar. E, Eudes, brigadão, viu? Por ter apoiado desde o início. E vai ser uma honra ter você aqui no próximo episódio. Vou falar um pouquinho do Eudes, fica um pouquinho aí, né? O Eudes é o nosso engenheiro, né, de rig, né? Já nos acompanha há longas datas. É um garoto prodígio, um homem prodígio, o homem é bom. Já topou vários desafios, eu já coloquei ele em vários desafios. Em todos eles, ele olhou assim, pode deixar que eu resolvo. Ele foi para cima, ele resolveu realmente. É diferenciado aí, né? Porque ele está na minha frente não, mas ele é diferenciado. Vários projetos, ele não larga o osso. Né? Ele não larga o osso. Algum desses projetos ele participou aí, e eu vi a intensidade dele na atuação com o time, sempre prezando pela segurança, né, o bem-estar dos colaboradores e a satisfação dos clientes na solução. Então, parabéns, viu? E é isso aí. Agradeço. Tá com a moral com o homem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal. E queria pedir, aí ao longo das próximas semanas, a gente vai estar fazendo uma divulgação um pouco massiva desse episódio, que é o nosso primeiro episódio dentro de um cliente. E, claro, agradecer mais uma vez e, se Deus quiser, vocês puderem nos receber lá em Fortaleza, iremos a Fortaleza fazer um episódio lá dentro, lá do time. Vai ser um grande prazer, Ricardo. Pode marcar. Muito obrigado. E, pessoal, um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Valeu!